Antes de começarmos nossa reflexão desta terça-feira, conheça os horários e endereços dos nossos encontros. Todas as quartas-feiras, às 14h30, 1 hora de refrigério e esperança. Canções, mensagem, oração por imposição das mãos e unção com óleo. Um tempo restaurador no endereço da Rua Santos Dumont 2001, nos fundos das lojas Americanas. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, Pacto de Fé. Você vai se emocionar com os lindos testemunhos dos milagres que Jesus faz. Motivação, fé e direcionamento divino. Na Avenida Gaspar Ricardo 88, próximo ao Big e Rodoviária. Aos domingos, 2 encontros que farão diferença em sua família. Muito louvor, inspiração e bênçãos de Deus, às 10h45 e 19h30. Igreja Missionária Central, Avenida Gaspar Ricardo 88, fone 44 3027 0734. Uma estrutura para atender toda a família. Agora, pare e pense na construção de uma vida melhor com o pastor Jacó Vieira. Morto ou vivo? Preste atenção. Quando nós amamos com o amor que Deus ama, nosso coração é tratado e a culpa do pecado é eliminada. Uma vida livre surge espontaneamente em nosso interior e nós passamos a desejar mais de Deus. Quando o nosso foco passa a ser a graça divina, nossos olhos deixam de se concentrar em nós mesmos e nós passamos a ver o próprio Deus. Então, um novo gosto, uma nova maneira de ver a vida nos domina. Tudo muda, inclusive o modo como nós tratamos o pecado. Então, o nosso procedimento se torna novo, pois nós passamos a olhar o pecado com os olhos e com o coração de Deus. O amor divino nos faz amar o pecador e a odiar o pecado. As ações, as atitudes divinas passam a serem vistas no nosso caminhar diário. O conteúdo de Efésios 2:3 se torna um fato em nossa vida. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios 2:3. É assim que nós nos víamos. Como nós vemos no texto de Efésios 2, a graça de Deus coloca o pecado no passado da vida daquele que crê. A palavra anteriormente é muito importante nesse texto. No passado, sem Deus, satisfazíamos a vontade da carne, agora não. Os desejos da carne não possuem mais a vida daquela pessoa ou não tem mais a última palavra sobre a vida daquela pessoa. No passado, sem Deus, nós seguíamos naturalmente os desejos da nossa carne, os desejos dos nossos pensamentos, mas agora não. Livres por Jesus da tirania dos desejos e da prisão mental promíscua que dominavam a nossa mente, nós vivemos uma outra vida, porque agora nós temos a mente de Cristo. Isso já é uma realidade na sua vida, amigo? Você percebe essa diferença que, algum tempo atrás, você era escravo do desejo e dos pensamentos, mas que ao crer em Cristo, você agora vive uma outra realidade? Você agora experimenta um outro tipo de vida gerado pela graça de Deus, onde o pecado e os desejos da carne não têm a última palavra? É verdade que a vontade da carne, ela vai se apresentar a nós. Também é verdade que os desejos impuros ainda vão nos assediar e ainda virão em nossa mente em determinados momentos, com determinados pensamentos. Todavia, agora eles não têm mais a última palavra, pois fazem parte do passado que foi tratado e que foi perdoado por Deus. O texto bíblico clarifica
que a postura daquele que crê é agir, sentir e tratar o pecado como Deus trata. Por quê? O pecado gera ira em Deus. E os motivos desta ira são pelo menos dois. Primeiro, se relaciona ao fato que o pecado, ele divide, ele separa o homem que Deus ama dele mesmo. Isaías escreveu: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Não são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atendam às suas orações. Veja, que texto tremendo. O segundo motivo se relaciona ao fato que o pecado gera morte ao homem que Deus ama. Percebe? A Bíblia afirma: pois o salário do pecado é a morte. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Portanto, a morte de Cristo na cruz, antes de ser um gesto de amor, foi um grito de intolerância ao pecado. Deus estava afirmando: eu não suporto o pecado. Eu amo o pecador, mas eu odeio o pecado e não o deixo sem punição. Então, qual postura precisa ter uma pessoa que se diz salva por Cristo? Deus espera que a nossa postura com o pecado seja essa descrita em Romanos capítulo 6, verso 11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus, ele espera que não consideremos o pecado como possibilidade. Ele quer que nós nos consideremos mortos para o pecado. Quando o pecado vem nos assediar, nós temos que dizer não, porta fechada, porque o pecado jaz à nossa porta, se oferecendo. Mas nós já sabemos que o pecado é um engano, é um engodo do diabo. Então a nossa postura tem que ser clara: eu me considero morto para o pecado e vivo para Deus. Eu creio que este é um momento especial de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Deus está aqui claramente caminhando na nossa direção e dizendo assim: olha, eu já fiz tudo que era necessário para o pecado e a separação que ele causa entre eu e você, para que você vivesse comigo em comunhão. Deus dizendo: teu papel é apenas crer, é apenas receber e descansar dos meus braços, usufruir da minha companhia e viver uma vida livre, livre para amar-me. Pense nisso e viva melhor. Ó Pai Celestial, eu creio que o Senhor tem interesse na palavra que foi apresentada. E eu creio que o Senhor está agora aplicando o coração desta pessoa para que ela seja despertada para a vida verdadeira, a vida abundante que só tem aqueles que vivem debaixo da graça do Senhor Jesus, demonstrada no sacrifício da cruz. E é com essa autoridade da graça que eu ordeno as enfermidades que deixam esta vida, que eu repreendo a perturbação do mal neste lar. E eu peço também que esse poder glorioso traga fortalecimento para essa pessoa que passa por uma situação de tribulação, de luto. Ó Deus, para que ela seja fortalecida na fé e permaneça de pé, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tome posse, diga amém, glória a Deus. Estamos terminando a nossa reflexão, terminando o nosso programa, mas eu quero convidar você, amanhã, quarta-feira, nossa hora de refrigério e esperança, lá na Santos Dumont, 2001, nos fundos das lojas americanas. Eu termino, mas eu volto nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Digam todos, graças a Deus.